Tá ouvindo bem? Perfeito, perfeito. Tá ótimo. Vamos ouvir. Vamos ver a palavra que Deus tem nos trazido esta noite. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 8, Uhum. verso 26. Palavra linda. O endemoniado gadareno. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando, dizendo com grande voz: E tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, Senhor Jesus, não sequer um momento onde Jesus passava que não tinha uma libertação. Jesus, onde passava, se tinha demônio, não podia ficar no caminho de Jesus. O Senhor vinha e passava para a libertação. E até que nós vemos este momento aqui, né? O Senhor Jesus navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente à Galileia. Eram os lugares onde Jesus mais ficava na Galileia, né, irmãos? Tinha muita necessidade. Povo simples, povo pobre. É verdade que Jesus não veio a este mundo para estar nos palácios. Aqueles dos que estão nos palácios que querem ter Jesus, eles têm que ir atrás de Jesus. Mas o Jesus tinham que ir atrás. Saíam lá. é, Nicodemos era um homem importante. Ele foi atrás de Jesus, se encontrar com Jesus à noite. Então as pessoas, Jesus estava para os simples, para os pobres, e aqueles mais importantes tinham que procurar Jesus, porque chegavam a eles, mas Jesus não tinha ido lá, não ia lá. Jesus não estava interessado em pregar o evangelho e pregar o reino de Deus para os poderosos, para os ricos, para os palácios. Jesus estava interessado
em levar o conforto para a alma dos necessitados. E é por isso que a palavra hoje vem e virá todos os dias para as nossas almas, para aquele que sente-se necessitado de ouvir a voz de Jesus. Você está aí em aflição, angústia, a vida, né? A vida cotidiana muitas vezes nos aflige com tantas coisas, mas todo aquele que recebe Jesus no seu coração, irmãos e irmãs, torna-se um pouco mais fácil. Não é que Jesus vem aqui para nos dar uma vida folgada, mas todo aquele que tem Cristo no coração, a visitação do Espírito Santo, fica mais fácil. Os problemas ele consegue, na hora da grande aflição, de angústias, ele dobra o joelho e fala com Deus. E aquilo é como se saísse da vida dele. E Jesus, né, quando Jesus desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem, desde muito tempo estava possesso de demônios. Muito tempo já possesso de demônios. Olha que situação desse moço aqui. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa. Ele andava nu, não tinha casa para morar, mas ele habitava nos sepulcros. O que leva uma pessoa dessa, irmãos? Naturalmente, uma pessoa normal, aquele que recebe Jesus como Salvador, que o Espírito Santo habita ele não tem procedimentos assim. Quando nós vimos pessoas desse jeito, quando a irmã vê a pessoa que se tornou um alcoólatra, que largou a família, foi morar debaixo de ponte, abandonou a vida, ele não tem o Espírito Santo. Porque se ele receber Cristo no coração dele, a visitação do Espírito Santo, ele abandona tudo aquilo. Ele volta para uma vida normal, uma vida de convivência com as pessoas, uma vida louvando a Deus. Mas essas pessoas que realmente a sua vida está embrenhada em drogas, noites e noites, no crack, no álcool, que é destruidor. Uma das primeiras coisas que o álcool faz é destruir famílias, né? Então, essas pessoas, elas estão vazias do Espírito Santo, mas estão cheias de demônios e sofrem esses demônios, eles levam as pessoas para lugares que eles nem querem ir. E aqui nós vimos a situação desse moço, ele andava nu. Quem que gosta de andar nu, irmãos? As pessoas têm vergonha, as pessoas têm pudor, naturalmente as pessoas têm pudor. Mas ele andava nu, não tinha lugar para morar, mas habitava nos sepulcros. Ele estava possuído de demônios, e os demônios, eles fazem com que as pessoas cometam barbaridades, nem se envergonham por aquilo, porque ele perde a consciência dele e faz aquilo que o demônio quer fazer. Então esse moço aqui, há muitos anos, né, possesso de demônios. E diz aqui a palavra, quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele. Na verdade, aqui, irmãos e irmãs, não é o moço, não é a carne, o rapaz aqui que dobrou, prostrou-se diante de Jesus. Ele, consciência, nem tinha mais consciência. Quando Jesus passou por ele, os demônios prostraram diante de Jesus, porque os demônios sabem o poder que tem Jesus. É por isso que sempre Deus nos dá de falar, vários servos de Deus estão falando, nós não devemos, aquele que tem o Espírito Santo não deve se preocupar diariamente com o inimigo, com os demônios, deve servir ao Senhor. Essa luta não é nossa, essa luta é do Senhor. Então nós não devemos ficar preocupados, irmãos. A gente percebe que há irmãos e irmãs que ficam preocupados diariamente com o inimigo tá ali, o inimigo tá cá e fica aquela preocupação. Não, a nossa preocupação é saber se nós estamos sendo dignos naquele momento de estar cheios do Espírito Santo. E se você sentir que você está vazia, clama ao teu Deus, porque aquele que tem o Espírito Santo, nenhum maligno tem poder sobre ele. Assim está escrito na palavra de Deus. O apóstolo João foi um dos que escreveu muito sobre isso também. Então, o que nós vimos aqui, irmãos, é que os demônios fizeram com aquele moço, o mesmo comportamento que o demônio fazia nele, ele não tinha consciência. Os demônios faziam com que ele andasse nu,
ele andasse pelos sepulcros, ele dormisse nas sepulturas, em cima das sepulturas e aprontando todas, o mesmo demônio fez com que esse moço também naturalmente se prostrasse diante de Jesus, porque sabem os demônios que se tem alguém que tem poder, é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus tem todo o poder sobre todos eles. Então aqui diz, né? Prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com grande voz. Olha a preocupação aqui, irmãos e irmãs. Por isso você não deve se preocupar, irmã. Se preocupe se as pessoas que estão te ofendendo estão possuídas ou não estão, pessoas que te machucam, as pessoas que te maltratam, se estão cheias do demônio ou não estão cheias de demônio. Preocupa com a tua vida. Ora ao teu Deus, sinta-se visitada pelo Espírito Santo e deixa eles para o Senhor tomar conta. E aqui diz, prostrou-se diante dele, dizendo, grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eles estavam preocupados aqui nesse momento, os demônios. Peço que não me atormentes. A preocupação. E os demônios aqui, irmãos, era o que Jesus poderia fazer com eles, porque eles sabiam que eles não têm poder, não têm força nenhuma contra Jesus. Então eles estavam preocupados naquele momento. Ao mesmo tempo que eles aprontavam para todo lado, mas isso aí é igual um ladrão quando se depara diante de uma guarda reforçada da polícia. Ele fica quietinho, chama o policial de senhor, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Fica quieto, coloca a mão na cabeça. Vocês podem reparar, irmãos, a gente vê muito isso quando a polícia para fazer batida, às vezes, em lugares, pessoas que já estão ali envolvidas naquele crime, e a primeira coisa que eles fazem é colocar a mão na cabeça, porque já sabem o poder que a polícia tem diante deles. Então, nesse momento aqui, o que nós vimos aqui, aqueles demônios que estavam possuindo o corpo daquele moço, se prostraram diante de Jesus e pedindo para Jesus clemência. Nós não temos nada contigo, deixa nós livre. Olha isso, olha o poder de Jesus. Então você está aí preocupado na tua vida com tantas coisas. Receba esta palavra e certifique-se aí no teu coração se realmente você tem Jesus no teu coração. E se você tem o Cristo amado no teu coração, você recebeu Jesus como teu Salvador, o único e suficiente Salvador. Que você creu por fé que Jesus morreu na cruz para salvar a tua alma, não há por que temer. Não há por que temer, porque o vizinho mexe com isso, outro mexe com aquilo, com coisas malignas. O problema é deles, o problema não é teu. O problema é deles. Sirva teu Deus, toca a tua vida. Ah, estou preocupado com isso, com aquilo. Fulano de tal fez um trabalho para mim. Irmãos, tem crentes, irmãos crentes que se preocupam. Ah, o fulano fez lá, disse que vai fazer um trabalho contra mim. Sirva ao Senhor. Os espíritos malignos não passam perto de você. Isso é bíblico e está aqui. Então ele já disse na hora que tem eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço que não me atormentes. Porque estavam preocupados, porque naquele momento depararam com Jesus, e Jesus aqui, né, irmãos, no verso 29 diz, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Porque já há muito tempo que eu arrebatava. Muito tempo o espírito maligno fazendo aquele moço sofrer. E com certeza já chegaram, falaram assim, o Senhor perguntou, o que é esse moço? Senhor, esse moço, porque o Senhor Jesus, irmãos, ele já sabe de tudo, mas ele era homem e ele estava entre os homens, então Jesus queria sempre instigar nos seus apóstolos a pergunta para que houvesse uma própria resposta em cima. A pergunta era quase que uma resposta. Então Jesus perguntava para que eles pudessem falar e Jesus responder a eles. Quem é este moço? Senhor, com certeza Pedro ali, Tiago, né, André, João. Senhor, esse moço está sofrendo há tantos anos. Falaram para nós aqui que ele dorme em sepulcro. Olha, Senhor, ele está nu. Por quê? Amarram ele, prendem ele, colocam roupa nele, rasga tudo. Ele dorme nos sepulcros, nas madrugadas, anda pelo deserto.
apronta, as pessoas têm medo dele. Senhor, Senhor, o que será que o Senhor pode fazer por ele? Naquele momento, aquele moço passa por Jesus e Jesus repreende os demônios que estão nele. Irmã, irmão, que está aqui, está preocupado com tantas coisas dessa vida que te atormentam. Esse Jesus aqui, ó, que está sendo pregado, ele é libertador, ele alivia nossa alma, ele coloca paz no nosso coração. Lá no teu trabalho, entre as pessoas que você convive, por que se preocupar? Ah, porque aquele lá é católico, o outro é nossa igreja, o outro é espírita, o outro é um bandista. Deixa aquelas pessoas levarem as suas vidas. Preocupa-te em encher-te do Espírito Santo e sentir-se todos os dias seguro e segura da proteção do nosso Deus. E aqui Jesus, irmãos, naquele momento, repreendendo, né? E aqui guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas ele quebrava as prisões e era impelido pelo demônio para os desertos. A força com que ele era tomado era muito forte, mas não era a força dele, era uma força demoníaca. Irmãos e irmãs, o que nós presenciamos aqui é que quando as forças espirituais tomam alguém, ela dá força muito para as pessoas. Aqui no caso, o demônio tomava o corpo desse endemoniado gadareno e ele tinha uma força tão grande que ele quebrava as cadeias, os grilhões, tudo que amarravam ele, as correntes, ele quebrava tudo. Então ele é impelido a quebrar tudo e aprontar, ir para o deserto, né? Com certeza, às vezes tinha fome, tem momentos que tinha fome, entrava nas casas, provavelmente. A pessoa entra, pega comida, porque a pessoa precisa se alimentar. Então, olha a diferença. O que faz um corpo, uma pessoa que é tomada por demônios? Ele quer estragar a vida dos outros e a dele também. Então, quando você vê uma pessoa, irmã, não se preocupe. Mas quando você vê uma pessoa que está destruindo a sua própria vida e destruindo a vida de outras pessoas, é porque ele está sendo tomado por demônios. Mas para nós, há uma grande diferença. Assim como esses demônios dão força para a pessoa destruir, o Espírito Santo que o Senhor deixou para nós, ele nos dá força para nós construirmos uma vida digna, uma vida de paz, de alegria, uma vida de prosperidade, uma vida de fé, de esperança e aguardar um dia a vida eterna e uma vida de paz. Às vezes temos momentos difíceis da nossa vida, temos momentos difíceis de aflições, angústia, mas nós temos uma grande arma. Nós dobramos o nosso joelho e falar: Senhor, visita o meu coração. É igual quando um carro está acabando a gasolina, mas ele tem dinheiro para colocar combustível e tem combustível perto. Ele para lá no combustível, por favor, enche o tanque para mim. Enche o tanque, vai continuar a viagem. É assim nós, tem momento que a nossa força, a nossa gasolina se esvazia. Ficamos, parece que vai dar uma paradinha, mas não. Está faltando gasolina, não está faltando espírito contrário. Mas por esta palavra, receba o Espírito Santo para construir, receba a visitação de Deus na tua vida para construir coisas boas, para você andar em paz, para você andar com alegria, para você conviver bem com os teus amigos de trabalho, com a tua vida profissional, para você sentir vontade de estudar, para lutar, para ter uma boa profissão, para crescer na vida, para ajudar os netos, para ajudar os filhos. Essa é a diferença. A diferença. Os demônios fazem com que a pessoa destrua a sua vida e destrua a vida do próximo. Então, quando você vê alguém, irmã, não se preocupe, fala: nossa, aquela pessoa se diz que é um crente, fala que é crente, mas está destruindo a vida de fulano, está fazendo isso, isso, aquilo. Não é crente, está cheio de demônios. Glória a Deus. Está cheio de demônios. Mas todo aquele que você olha
por mais que você, talvez, pela tua interpretação, você enxerga vaidades, enxerga, às vezes, não enxerga naquele perfil que você acha que deveria ser, mas são pessoas que estão cheias do Espírito Santo, estão em plena construção, em ajuda, não estão enfiados em sepulcros, em vida do próximo, em destruir a vida das pessoas, em invadir casas, invadir pessoas. Mas não, aqueles cheios do Espírito Santo estão preocupados em ajudar o próximo, em amar, em construir, e fazer, e viver uma vida de paz. Glória ao nome santo do Senhor. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião. A resposta, né? A Bíblia aqui, ela traduz aquilo que ele falou. Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Isso aqui é uma resposta bíblica, né, irmãos? Daquele que escreveu, que trouxe dos pergaminhos, aqui, se foi Lucas, provavelmente, essa parte que Lucas escreveu foi traduzida depois. Mas aqui diz legião, porque o próprio nome já diz, era uma quantidade absurda de demônios, aquele moço. Mas vocês percebem que pode ter legiões, pode ter milhares de demônios, mas perto do Senhor Jesus eles não ficam. E tem crentes, irmãos, ficam preocupados todos os dias. Quebram um copo na casa, acontece alguma coisa, um inimigo saiu de casa e aí aconteceu um negócio, torceu o pé ali, o inimigo torceu meu pé. Não foi inimigo, foi a vida, foi a circunstância da vida, aconteceu, tinha um buraco, pisou. Ou Deus permitiu que você torcesse o pé para você demorar para entrar no carro e para não ter que bater o carro na esquina, Deus estava preservando, guardando. Mas aí as pessoas começam a colocar tudo inimigo, 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 inimigo. E esse aqui estava cheio de legião. E os apóstolos, será que ficaram com medo? Não ficaram com medo. Aqui não relata, mas com certeza não ficaram com medo. Por que que não ficaram com medo? Porque eles estavam ao lado de Jesus. Se o próprio demônio já prostrou na hora ali de medo, medo de Jesus mandar eles para o abismo, eles estavam preocupados. Rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo, irmãos, porque se mandasse eles para o abismo, eles iam ficar por lá até o fim. Mas o Senhor Jesus, o que que ele faz? Ele quer proteger os seus. Então, a todo aquele que tem o Espírito Santo no seu coração está protegido. Todo aquele que creu em Jesus verdadeiramente como seu Salvador está protegido. Não precisa Jesus acabar com os demônios que tem na terra. Basta aqueles, os seus, estarem cheios de proteção, que o demônio passa longe, irmãos. E aqui esse moço, tanto é que o Senhor mandou eles aqui para longe, né? E concedeu-lhe aqui, ó, e andava ali pastando um monte, porque os demônios, eles precisam de corpos, eles precisam de sair de um lugar e entrar em outro. Então eles pediram permissão para Jesus, com medo que Jesus já jogasse eles para o abismo. Queria que o Senhor permitisse que eles entrassem em uma manada de porcos. Podia ter naquele momento uma manada de outro animal, mas o que estava naquele momento ali eram porcos. Entraram, saíram do moço, rogaram que eles concedessem entrar neles e concedeu-lhe. Mais importante isso, a obediência e o temor que eles têm por Jesus, porque eles sabiam. Jesus poderia falar: não, vocês vão voltar para o abismo, que vocês destruíram demais a vida desse moço. Mas não, a missão de Jesus não era ficar mandando demônio para o abismo. A missão de Jesus era resgatar almas do demônio, enchê-las do Espírito Santo e para que esses demônios não cheguem mais. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, não nos preocuparemos em momento algum. Não te preocupe. Não se preocupe. Sirva ao Senhor. Então, o que o Senhor permitiu? Entraram, rogaram que eles concedessem entrar neles e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Né? Os animais
tiveram que pagar esse preço. Ali naquele momento, serviram para isso, saíram os demônios do moço. O importante era aquela alma ali, o Senhor permitiu, entraram, afogou-se, e aqueles que os guardavam, vendo, né, o que acontecera, fugiram, foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Aquelas pessoas que estavam ali guardando os porcos, assustaram. Vocês imaginam isso, irmãos? De repente, uma manada de porcos sai no despenhadeiro, se enfia dentro da água e se afoga. Com certeza aqueles espíritos saíram dali, naquele momento, e foram para outros lugares. E aquele moço passou-se a preocupar com demônios? Será que ele lembrava de tudo aquilo? Não. A mente dele estava possuída. Ele não tinha irmãos. Então, irmã, irmão, quando você vê alguém te perseguindo, te maltratando, tentando destruir a tua vida, ou a própria vida da pessoa, ele não está numa sã consciência. Ele está possuído por demônios. Então, não se abale, porque achando que é a própria pessoa. Existem pessoas maldosas, sim, mas tem casos que nós ficamos surpresos de ver um excesso de maldade. Você fala assim, eu não acredito, chega e fala assim, eu não acredito que essa pessoa tem condições de fazer isso, de querer pisar, de destruir a vida daquela pessoa. Sabe o que é isso? Ele está cheio de demônio, não está na consciência dele. Mas vamos clamar a Deus aqui por esta palavra tão gloriosa, porque a palavra que tem Jesus, ela é gloriosa. Que esta palavra te liberte desse sentimento e que liberte essas almas para que eles possam voltar a saber quem é Jesus. Porque as pessoas vão fazendo e às vezes a pessoa está ali e não está nem sabendo o que está fazendo. E você está mais preocupada com isso. Mas hoje a palavra vem. Faça como aqueles apóstolos aqui, não há nem momento algum de preocupação dos apóstolos com medo. As pessoas que estavam perto ficaram com medo, atemorizados, né? Mas os apóstolos estavam com Jesus, estavam acostumados. Então, não tenha medo, não tenha preocupação. Sirva a Deus. Viva em paz no teu coração. Se eu preocupar com direita, com esquerda, aquela pessoa lá, meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, outra. Sirva teu Deus. As pessoas que estão te tentando te destruir, eles não sabem, mas estão destruindo a vida deles. E os demônios que estão lá, clama a teu Deus, porque você está livre deles. E aqueles se guardavam, ficaram todos atemorizados, fugiram, foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentando aos pés de Jesus, e temeram. As pessoas começaram a ouvir. Aqueles homens da manada de porcos saíram para a cidade anunciar: olha, que aconteceu isso, isso, isso. O Jesus, aquele rapaz lá, expulsou e invadiu os porcos e nossos porcos afundaram, e aquele comentário todo. E as pessoas começaram a vir e chegaram lá, irmãos, cadê o endemoniado? Cadê o moço cheio de espíritos malignos, que era acorrentado, que andava nu? O moço já estava vestido. O moço já estava aos pés de Jesus, ouvindo a boa palavra. Olha a transformação que Deus faz. Irmã, irmão, não se preocupe com teu filho, com teu esposo. Olha aqui, em poucos minutos houve transformação. Jesus é aquele que transforma almas, transforma. Ao mesmo tempo, quando Jesus entra na vida de alguém, sai os espíritos malignos, sai os demônios, entra o Espírito Santo, essa pessoa vai querer só ouvir falar de Jesus. Ele ficou tão ansioso, esse moço, tão maravilhado em ver mais coisas de Jesus. Que gostoso, né? Porque a gente vê uma coisa boa, a gente fica ansioso para ver mais. Imagina, esse moço, o que ele quis? Ele quis ficar aos pés de Jesus. E aqui fala aqui, eles que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. Então estava contando. E o que ele queria, o moço, a partir daquele momento? Quer andar com Jesus. O que você quer hoje? Qual é o propósito na tua vida? Pensa aí, responde.
para o Senhor. Qual o propósito na tua vida? Levar uma vida aqui dissoluta, uma vida, né, de pecaminosa? Ou levar uma vida aos pés de Jesus? Uma vida com futuro próspero? Irmãos, porque quando Jesus entra numa casa, irmãos, Jesus entra numa casa, a libertação. Existem casas que têm demônios na casa, que a gente vê que tem tanta sujeira dentro da casa que tem que haver obra ali. O Senhor entra, faz uma obra, uma libertação, tira aqueles demônios que estão na casa, uma sujeira para todo lado, como acumula tudo, acumula lixo, acumula tudo. O Senhor entra, faz uma limpeza, a pessoa fica até mais feliz, mas ela deixa de se apegar àquelas coisas imundas e começa a viver aos pés de Jesus. Então não te preocupe, porque quem fará a libertação? Às vezes, irmãos, a gente percebe irmãos e irmãs que ficam, às vezes, numa insistência. Às vezes vê pessoas da família que não têm, não querem servir a Deus, não querem nada. Às vezes a pessoa fica naquela discussão, briga, vai virando uma guerra. O Senhor limpa os corações, as pessoas aceitam Jesus como Salvador e há uma transformação, assim, em pouco tempo. Olha que esse moço. Toda a multidão da terra dos Gadarenos, ao redor, lhe rogou que retirasse deles. Ficaram com medo, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Ao invés de ficarem com medo dos demônios, estavam com medo de Jesus. E o que que Jesus vai fazer? Vai lá e vai mudar a cabeça deles? Não, tá ali Jesus anunciando. Vocês querem vir? Vem. Eu fiz esse milagre. Só que vocês estão, ao invés de ficar feliz que o moço ficava aí, vocês estão preocupados, com medo. As pessoas não têm preparação. A gente, às vezes, fala de Jesus ou contra algo que o Senhor fez, as pessoas ficam assustadas, irmãos, porque é mais fácil você crer na mentira do que na verdade. E Jesus é a nossa verdade. E aquele moço queria. O que que mudou a vida dele? Total. Um moço que andava nu, por deserto, sepulcros, destruindo a sua vida, acorrentado, acorrentavam. Com certeza, se fosse nos dias de hoje, iam dopá-lo de remédio. E ele estava sempre ali. De repente, é liberto de todos os demônios. E o que que ele quer? O que que você quer na tua vida? Estar aos pés de Jesus? É o que ele queria, ficar aos pés de Jesus. Mas só que o Senhor estava no momento onde ele precisava anunciar que todas as obras que ele fazia, o Senhor fazia uma obra aqui, não deixava a pessoa segui-lo, porque senão ia todo mundo querer seguir Jesus. O que que o Senhor fazia? Fica aí, vai lá anunciar os teus. Vai lá o sacerdote e oferece um sacrifício de acordo à lei de Moisés. Agradeça a Deus e conte lá que quem fez esse milagre foi um moço, que é um Messias, é o verdadeiro Messias, aquele Messias que foi profetizado. Ele está aqui já entre nós. Então o Senhor não deixou ele. Torna para a tua casa, conta com grandes coisas que te fez Deus. Ele foi pregoando por toda a cidade. Com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Irmãos, a gente percebe que há muitas pessoas que têm medo de falar de Jesus, evitam falar de Jesus. E nós percebemos que às vezes pessoas que recebem um grande milagre, que na verdade o nosso maior milagre é a salvação da nossa alma. Isso é algo a ser agradecido todo dia. E nós deixamos de propagar às vezes. Entramos em ambientes, a gente percebe isso, irmãos. Fala-se de tudo. Fala-se de casa, de roupa, de futebol, de política, tantas coisas. Críticas, fala mal de governo, fala mal disso, daquilo, fala mal de pessoas e não fala de Jesus.
Olha o exemplo que Jesus deixou com esse moço aqui. Ele foi liberto. Jesus não quis que ele seguisse. Falou, não, vai para tua família. Vai lá contar para eles. Vai viver. Sabe por quê? Até agora a tua família só sofreu com você. Vai lá levar um pouco de alegria para eles. E ele saiu ali propagando para todo mundo. Imagina a alegria dessa família. Então, tenha esperança na tua vida. Às vezes a gente acha, imagina a família desse moço aqui. Talvez acharia que o moço ia morrer, que nunca mais teriam alegria. Você imagina uma mãe que vê um filho acorrentado, um filho nu andando endemoniado, com certeza gritando, xingando as pessoas, ofendendo, batendo nas pessoas. E de repente essa mãe chega, porque ali, pelo que nós percebemos aqui, irmãos, conforme Jesus libertou ele, como os apóstolos estavam sempre com Jesus andando de um lado do outro, eles estavam acampando no lugar, dormindo no outro, então eles tinham roupas com eles, né? Então dá a entender aqui que quando, a partir do momento que ele foi liberto, já levaram ele para o lugar, olha, dá um banho nesse moço aqui, vamos dar roupa para ele, e já estava com roupa, estava vestido. Então você imagina, de repente, aquela mãe chegando aqui, ó. Torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. Glória a Deus. Que coisa linda. Então, tenha esperança na tua vida. Assim como esse moço aqui, olha, voltou para sua casa e com certeza ele foi um momento de grande alegria, de festa. Pode ter certeza, às vezes você acha na tua vida que tudo que você está passando vai prolongar até o fim da tua vida, esse sofrimento, essa falta de paz, essas brigas, tantas coisas que têm acontecido. Mas, quem sabe, vai acontecer parecido, né? Quem sabe parecido, mas vai acontecer. Você chegar com alguém que você tá aí, que achou que tá perdido, que não volta mais, de repente, a tua vida volta a ser ter alegria. A família desse demoniado voltou a ser uma família feliz. Voltou a ter alegria. Com certeza a mãe ou o pai, devia ter, mas aqui não relata, mas são famílias, né? Para ele voltar para casa dele. Então a alegria voltou ali. Então crê nesta palavra. Talvez você já perdeu até a esperança de ter esses momentos aqui de alegria. Mas Jesus é aquele que surpreende. Jesus faz o que você não está pensando. Irmão, se o Senhor Glória a Deus. quer mudar a nossa vida, Ele não vai fazer às vezes o que você está querendo. Sabe por quê? Porque o que nós pensamos, nós temos um limite. O que o Senhor faz conosco, Ele sempre pensa à frente, o futuro das coisas. E o que que o Senhor Jesus queria que esse moço? Libertar ele para o quê? Para ele voltar para a família dele e já pensando no quê? Dele sair pregando o evangelho. Então, tenha certeza, você está aqui hoje ouvindo a palavra, querendo ouvir alguma resposta de Deus à tua vida. A resposta de Deus à tua vida chama Jesus Cristo e ele promete para nós aqui alegria, paz e você sair por esses campos, por essa tua vida, no teu trabalho, no teu dia a dia, uma mulher, um homem feliz, contente, falando do Senhor, propagando os milagres, tenha paz, alegria no teu coração. Irmãos, se nós pegarmos aqui, irmãs, do início desta leitura até o fim aqui, nós vimos uma mudança total de uma pessoa em coisa de horas. Aqui não dá para falar que eu acredito que coisa de hora, uma hora, tudo isso, 2 horas, até dar um banho no moço, até trocar ele e tudo mais. Mas olha o que Jesus faz na nossa vida. Olha o que Jesus pode fazer na tua vida. Nós iniciamos, às vezes, um dia, um ano, achando que a nossa vida vai ser daquele jeito pro resto. A família desse moço aqui, ele não tinha consciência de nada que estava acontecendo. Ele estava com demônios sobre ele. Mas a família dele estava destruída. Porque isso para uma mãe, para um pai, para uma família, para um irmão, para uma esposa, é horrível. Você imagina isso? Você perdeu a esperança de que a pessoa possa ter uma convivência, mas de repente encontra o Mestre Jesus. Os demônios, as provações se curvaram diante de Jesus.
tudo que você passa na tua vida, tudo que é dificultoso na tua vida, tudo que você acha que não tem como fazer, que não tem esperança, que não dá para fazer mais, que perdeu a força, que perdeu a esperança de que vai mudar, tudo isso se curva diante do poder de Jesus. Nada é maior que Jesus. Nada é maior que o Espírito Santo. Então tudo isso se curva e basta o Senhor falar: vai embora, provação da vida vai embora, tristeza vai embora, angústia vai embora. Basta ele falar isso e tudo aquilo que você achava que a tua vida seria uma vida de tanta infelicidade, em poucas horas, para aquele que crê, em poucas horas há transformação, para que você faça como este moço aqui, sair pregando Jesus por onde você andar. Ele ouviu. Sabe o que é bonito disso aqui, irmãos? Ele obedeceu Jesus. Ele não teimou com Jesus. Ele poderia ter teimado: Senhor, mas eu quero estar ao teu lado, Senhor. Deixa eu ir, pelo menos. Não. Olha, não vá conosco. Vai avisar a tua família, vai visitar a tua família. Sabe os lugares que você passou que te... Ó, você não sabe, mas você conviveu no meio de... Você dormia na sepultura. Você machucou tanta gente. Você fez tanta gente sofrer. Você não sabe. Mas volta agora, manifesta-se outra pessoa. E todo mundo vai enxergar em você e vai perguntar: o que aconteceu? Você vai falar: foi Jesus Nazareno que me libertou. A palavra termina agora para você, nesse momento. Você vai voltar na tua vida por todos os lugares que você passou. Talvez lugares que você passou, que você saiu de lá derrotada, saiu de lá por terra, arrebentado. As pessoas falam assim: talvez não quero voltar nunca mais a lugar desse por envergonhado, envergonhada, né? Mas você vai passar por todos esses lugares e as pessoas vão se espantar de ver quem era e quem é hoje. E você só vai dizer para eles, responder: foi Jesus Nazareno que me libertou. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Quem sente de agradecer?